pessoas que eu já vi... É isso aí. Eu vi que elas acham que podem alterar o apocalipse. Existem algumas pessoas, a galera da era de Aquários, etc., que acham que podem travar o apocalipse. O apocalipse não acontecer, podem diminuir o impacto do apocalipse, etc. Isso. Tem duas coisas muito equivocadas. Primeiro, o cumprimento profético, isso não compete a nós. Os discípulos queriam de Jesus o tempo, de saber quando que vai acontecer. Não, eu quero saber. Não. Jesus começou a falar dos sinais. O mais importante, inclusive, nós olharmos para isso. A dele, estavam tentando tirar Pedro isso falou, não, você não vai. Não é claro. Então, a primeira coisa é essa, não está no nosso controle. Esse exercício de tempo, achar que você pode deter o apocalipse... Ou adiar... Não, esqueça isso, não está no seu controle. O que nós devemos fazer com relação ao tempo da manifestação dessas coisas, e sabemos que vai ficar muito difícil, é por amor às pessoas que ainda não creem em Cristo, não confessaram a Ele, não entregaram suas vidas a Ele, é por amor a elas, nós continuamos falando e anunciando a Cristo em amor. Então, pelo pecador. O outro detalhe é o seguinte, já te passo a palavra, é o seguinte... O outro erro da pessoa pensar que pode parar o apocalipse, primeiro é a questão do tempo. E o interessante é que algumas pessoas pensam assim, Rafael, igual eu fiz uma live, não levei no meu canal não, eu fiz uma live com alguém, não lembro agora exatamente, que a pessoa falou exatamente isso, que poderia parar o apocalipse, porque um Deus tão maravilhoso, como é que permitiria que coisas tão ruins acontecessem? Eu falei assim, olha, peraí, eu tava na live, eu falei assim, peraí, gente. Você sabe que esperança não existe. Essa palavra esperança, no livro de Apocalipse não tem a palavra esperança, mas o Apocalipse é sobre esperança. O Apocalipse ele revela o plano que é desde o começo. Se é no princípio, é porque vai ter no fim. Deus vai, de fato, reformular tudo. E o Apocalipse é ele expressando todos os acontecimentos, são muitas taças, são selos, acontecimentos no céu, tremor, guerra, etc. Depois, tá? Porque isso é muito... Tremor, etc. Aí todo mundo olha para isso e assim, mas o Criador vai permitir todas essas coisas para o pecador se arrepender e se voltar para ele. É um amor tão grande. Embora a palavra esperança não tenha no Apocalipse, mas o Apocalipse é sobre esperança. A esperança da redenção, que... Inclusive, o cumprimento de profecias do fim dos tempos começou com a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus de modo virginal, cumprindo profecias do Antigo Testamento. O próprio livro de Daniel fala que quando ele fosse retirado do mundo, o Messias seria cortado, seria tirado, profecia de Daniel. E se cumpriu quando Jesus morreu, quando ele subiu, não será visto mais. Então, assim, por mais que no Apocalipse não tenha esperança, mas é sobre esperança, então a gente não para o Apocalipse. E o Apocalipse não é caos para quem tem o Espírito de Deus. Entende que tudo está se cumprindo para a redenção. Então Deus tem um projeto para a humanidade. Eu queria fazer uma observação aqui na questão do tempo. A Bíblia fala que todas as gerações deveriam esperar pela vinda dele. Porque quando ansiar e acreditar que seja na própria geração. Porque do jeito que está a Bíblia e numa primeira leitura, a gente tem medo da vinda dele. Porque, meu Deus, eu não quero que a vinda dele venha na minha vida, porque eu não quero esse caos, passar por todo esse sofrimento. E na verdade é o contrário. É o contrário. Mas assim, por que ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, tranquilo, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para ele. E pregando o evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o evangelho todos os dias. Agora, ô Vilela, obrigado, Lênin. É simplesmente você entender que Deus, ele conhece o fim no começo. Sim. Ele sabe que ainda que o homem tenha liberdade de interagir e age, ele conhece tudo. Então, ele coloca em nós essa vontade de pregar, de resistir, e isso acontece. Mas isso não vai retardar nem um dia da sua vinda, porque ele sabe exatamente quando vai acontecer. Agora, quando você olha para o redor e você percebe todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Não é que uma coisa está acontecendo. Agora, essa semana, né? Os cientistas falaram que a Terra está girando mais rápido. E porque está girando mais rápido,
obviamente, os dias estão encurtando. Sim. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu fiz um vídeo falando, a ciência comprovou mais uma profecia de Jesus, que diz lá em Mateus 24, que na grande tribulação seria tão difícil Que os dias... que se seriam não abreviados. fossem abreviados aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. Durante muito tempo, as pessoas, os cientistas diziam, isso é impossível, porque a Terra, ela gira em torno de si mesma, o movimento de rotação, e isso dá as 24 horas. Só que agora, cada vez mais, ela está girando mais rápido. Aí eles dão algumas teorias, porque as calotas polares estão derretendo, e isso está permitindo que tenha menos peso nos polos, e por isso está girando mais rápido. Eles dão um monte de explicações, mas está acontecendo mais uma profecia. Olha o geomagnetismo, a alteração do a geomagnetismo, alteração o campo magnético do da polo Terra. magnético da Terra. Eles dão algumas teorias. Porém, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, os dias serão abreviados. E os cientistas estão dizendo que isso é um viés para os próximos 50 anos. Então, no meu vídeo eu falo, será que isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Aí quando você olha para tudo que está acontecendo em redor, conjuntura, outra coisa, você quer ver um outro detalhe? Jesus disse que quando acontecessem as grandes tsunamis, o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Ora, no tempo que Jesus falou isso, tsunami já acontecia. Sim. Só que quando acontecesse num país, o outro não sabia. Agora, no Apocalipse, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas foram mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e trocar presente. Tecnologia. Como é que o mundo vai ver isso? Tecnologia. Pela tecnologia, pela internet, não é pela televisão, pelos celulares. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, está pipocando em todo lugar. E quando Jesus fala sobre esse tempo de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor se esfriando, ele diz, isso não é o fim, é o princípio do fim. Ele usa a figura da mulher tendo dores de parto e aquelas contrações. Não é o nascimento, mas é a preparação para o nascimento. Pro nascimento. Daqui pra E quanto frente, o que mais muda é a perto intensidade. chega, aumenta a intensidade, aumenta o número de coisas. E é o que está acontecendo agora. A gente conseguiria uma metáfora para esse entendimento de Deus não impedir o apocalipse mesmo sabendo? Seria alguma coisa tipo, eu sei que meu filho vai sofrer pra caramba e eu posso, como pai, não deixar ele passar por algumas coisas, mas ele não vai ter esse aprendizado e quando eu não estiver aqui ele vai sofrer sozinho. Será que tem alguma metáfora desse tipo? Assim, por que Deus deixaria o mundo passar por tudo isso? Eu queria Você só... entendeu? Posso redirecionar Eu entendi a sua pergunta? Melhor. O Apocalipse não é Deus deixar. O Apocalipse é Deus fazer acontecer. Como assim? É Ele quem vai fazer isso. Ele que vai fazer, é o controle total. Não é ele se isentando. Não, e Deus não vai deixando, é ele que vai não, fazer. Deus não vai o se isentar inimigo. em nenhum momento. Olha, quando pelo ele começa contrário. a abrir Não é os selos... um crescimento. É da ele força que do estabeleceu. Não. O Apocalipse não é um advento aleatório, é estabelecido por Deus. Não, mas não é um esfriamento e um Não, o esfriamento acontece, mas eu queria... Mas o mal, ele tomando mais poder. Não. Não? Escuta aqui, quando você lê o livro de Apocalipse, sabe, as próprias pessoas falam, livra-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Jesus. Jesus Pedindo pra é quem livrar abre os da ira de selos. Jesus. Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo. E quando ele vai quebrando os selos, os malefícios, as pandemias, as guerras, as mortes, os meteoros começam a acontecer. Cara, Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. É Cristo que abre os selos Sim, e dá ele não início. só abre os selos, como ele comanda total. todo o Apocalipse. Eu achei que era o anticristo que... Não. daria- Não, até agora, Satanás está no mundo. Tá. A partir do momento que começa os juízos, é Deus assumindo o controle. E aí, a Paulo fala em 2 Tessalonicenses que porque eles não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Do erro, do engano. Para que creiam na mentira. Ou seja, faz 2000 anos que Cristo manifesta a sua graça na vida de todos que pregam. A pessoa pode dizer, eu aceito, eu creio. Todo mundo tem a chance de se converter. Mas também tem a oportunidade de dizer, não quero, não aceito, não creio. Mas quando chegar a hora do Apocalipse, Ele está no trono. É Ele quem abre, é Ele quem determina. Quando Jesus, Ele vem. quando João vê Deus sentado no trono com um livro na mão direita, selado por fora e por dentro, e alguém fala assim, quem é digno de abrir esses selos e revelar o que está escrito no livro? Houve um silêncio no céu. João começa a chorar.
E ele disse, eu chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. E de repente, ficou arrepiado. Entra na sala do trono que é chamado de o leão da tribo de Judá, mas parecido com o cordeiro, com vestes salpicadas de sangue. Quer dizer, entra na sala do trono, todo mundo vai ver Jesus e prova... Onde é a sala do trono? Onde está o trono de Deus. Onde fica Deus. Sim, Onde está Deus. Tá. E os 24 anciãos e todo mundo. Ele Paulo chama de terceiro céu, etc. Terceiro céu. Sim. Entra alguém parecido com a figura de Cristo? não é Cristo. Então, mas você falou... O leão com a figura Porque ele é semelhante ao chamado cordeiro. de leão, mas ele parece Também um cordeiro que foi cordeiro. morto. Então, parece porque é. Ele é Jesus. Sim. Tá. E nesse momento ele toma Por que das que tá mãos com sangue? Porque porque- o sangue foi vertido na cruz do Calvário. na cruz. Ah, tá. Ele nunca vai deixar de ter as cravos nas Entendi. mãos, O cordeiro, a o roupa sacrifício, dele o está leão, o salpicada. Quando ele desce no Armagedon, ele vem também com É uma lembrança É uma lembrança de que ele morreu. de que ele foi humano. E diz que ele é digno de abrir os Desatar os selos selos. e desatar os seus selos, porque ele morreu. E comprou com seu sangue Cara, todos isso os é homens de muito toda bonito, a tribo. Não, língua é e nação. lindo, é lindo. E aí, na hora, cara, ele isso pega é um ali é- entendimento que ali eu nunca é o- tinha tido. E a que hora que ele é a orquestra pega do Criador. que pega o rolo, ele começa a abrir. O rolo que você fala é É um um livro... pergaminho. É um pergaminho selado. Selado. Selado.